espírito. Como nasce o meu espírito? Eu tinha dúvida a respeito dessa posição. Eu desejava entender como nasce o meu espírito. Pois Como eu nasce, sei que tenho intelecto, como nasce o meu porque espírito? penso. É a colocação. Mas eu me indagava, e o meu espírito? Quando nasce o meu espírito? Tenho visto algumas sugestões que parece dizer assim, no céu há um estoque de espírito e que Deus vai despejando aqui na terra, na medida que nasce. Mas quem falou isso? Falou como sugestão, não falou como uma premissa. Falou como uma sugestão. E a partir de então eu perguntava, como nasce meu espírito? Eu tinha essa indagação na minha cabeça. E eu pensei, como eu tenho esse pensamento, acho que muitos também têm esse pensamento. Como nasce o meu espírito? Porque nós somos divididos em 3 partes. Pelo menos a gente pode perceber. Primeira parte é a carne. Vem do nascimento natural. A gente nasce de pai e mãe. O segundo nascimento é o intelecto. Nós temos intelecto. Nós pensamos. Então nós temos intelecto. Mas a pergunta que me incomodava e que deve incomodar muita gente, e o espírito? De onde vem o espírito? Como nasce nosso espírito? Pois nós sabemos que Deus é espírito. E Deus, esse aí não é meu tema não, que é o sentido da vida. Eu estou falando da minha indagação, que é o que é espírito. É isso que é a proposta de hoje, né? Esse é um outro tema para um outro momento. Embora faça parte também, claro, está correto. Mas a minha inquietude era como nasce meu espírito. Pois eu sei que tenho corpo, e sei como é que nasce o corpo. Vem de nossos pais. Tenho mente porque penso. Mas espírito, esse que é eterno, como que vem? Era a indagação, uma questão que eu tinha na minha mente. Eu via homens falarem, mas nunca ninguém propôs uma direção para essa questão, de onde vem o meu espírito? Eu já estou velho, mas hoje veio uma luz ao ouvir a pregação de um pregador, até que vou dizer o nome, Aquiles Azar, que vocês podem pegar aí no YouTube. Quando ele falava sobre a fé, aí eu fui iluminado. Aí eu fui iluminado. Querido, o cristão não tem religião. Eu já fiz uma pregação sobre isso. O cristão não tem religião. O cristianismo não é religião. O cristianismo, fica sabendo, lindo ou linda, que o cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. Aí está o cristão. No céu não vai ter o crente, o católico, o espírita. Quando chegamos à cruz, somos um. Somos um quando chegamos à cruz. Só estou esclarecendo, mas isso aí não é meu tema, né, querido? Eu já tenho assunto sobre isso. Examina aí. Pega aí. Eu tenho dois canais.
né? Você está no Lira agora, no Luiz Lira, você está no canal, mas tem o canal Até o Fim, né? Ou melhor, é no YouTube. Vai no YouTube, Evangelho Eterno. Lá eu tenho todas ali no YouTube. Aí você vai ficar sabendo com mais profundidade, né, os meus conceitos, né, que eu passo. Hoje o foco é como nasce o meu espírito. Esse foi o meu grande questionamento. E eu penso, se eu tenho esse questionamento, muitos também devem ter esse mesmo questionamento. Qual é a origem do meu espírito? Pois ele é importante, ele é a parte fundamental, pois o meu espírito fala de eternidade. Aqui está a colocação básica. Quando eu falo do espírito, eu estou falando de eternidade. O valor é eterno. Enquanto o meu corpo e a minha mente, pelo menos visivelmente, quando você morre, o corpo vai desaparecer. E a mente, com o corpo, desaparece. Porque defunto não pensa. Ele está geladinho lá. Mas e o que resta então? O espírito. É a parte que é eterna. Então a pergunta é: qual a origem do meu espírito? Essa era a grande indagação da minha mente através dos meus anos. Mas a gente parece que tem vergonha de perguntar para alguém sobre esse tema. E a gente vai carregando na expectativa de ver que alguém colocasse esse tema, a origem do meu espírito. E hoje, como eu estava falando, me veio na pregação do Aquiles Azar, é um pregador castelhano, aqui da América Central, se eu não me engano. É lá de cima, da América Central, por aí. E ele falou uma coisa que aí de repente eu consegui localizar de onde vem meu espírito. Então eu falei, como eu carregava essa dúvida, ou incerteza, ou esta questão da origem do meu espírito. E eu captei esse vislumbre, era bom eu passar para outros também. Assim, a gente pode crescer junto. A gente pode ampliar junto esse conhecimento. Qual a origem do meu espírito? Pois ele é muito importante. Ele tem a ver com a eternidade. Se tem a ver com a eternidade, eu perguntava, de onde vem o meu espírito? Ele vem da eternidade? Ele nasce aqui na Terra? Mas se ele é eterno, como ele nasce da Terra? Você está vendo o questionamento do espírito? Porque nós temos uma base comum. Deus é espírito. E nós sabemos que tudo vem do espírito. A matéria vem do espírito. E Deus, só podemos entrar em contato com Deus através do espírito. Você não entra em contato com Deus através do seu corpo. Você não entra em contato com Deus através do seu intelecto, através das suas projeções. O caminho para o nosso relacionamento com Deus vem através desse campo, o Espírito. Aí está o instrumento pelo qual nós nos conectamos com Deus, pois Deus é Espírito. E Deus somente pode falar a espirituais. Por isso que Paulo vai dizer, o homem natural, nascido de pai e mãe, este não conhece Deus, este não conhece as coisas de Deus.
Paulo está dizendo que as coisas de Deus, o conhecimento de Deus, para o homem natural, é uma loucura. Eu tenho constatado aqui esse fato que Paulo colocou. Quando eu falo das coisas espirituais, sempre tem alguém aí do outro lado que escreve: isso é loucura, você é louco. Ele considera as coisas espirituais como loucura. Sem dúvida alguma, ele deve ter razões para ver as coisas espirituais como loucura. E uma delas é o que Paulo fala. A mente natural, ela não consegue ver, discernir as coisas espirituais. Logo, se ela não consegue ver as coisas espirituais, e você fala em coisas espirituais, para aquela mente carnal, materialista, ela vai considerar como loucura todas as suas palavras. Falar em Deus para ela é loucura. Deus, na mente dela, não existe. E é assim que ela crê, e é assim que ela vê. Porque ela não é nascida de novo. Aí está a base, o fundamento do que eu quero colocar. Como nasce o meu espírito? Qual a origem do meu espírito? A origem do meu espírito. Mas a resposta está clara em Jesus Cristo. Quando ele disse para Nicodemos: por esse caminho que você está, Nicodemos, você não vai ver o reino de Deus. Você, Nicodemos, não vai atingir a sua meta. E qual era o caminho que estava Nicodemos? Nicodemos estava estabelecido no caminho da sinagoga. Nicodemos estava estabelecido no caminho da sinagoga. Sinagoga quer dizer igreja. Nicodemos estava estabelecido no igrejismo, no denominacionalismo, no tradicionalismo. Tem alguém por interrogação. Você tem que retomar e ver o que eu estou falando, viu? Porque você entrou agora, então você está por fora mesmo, tá? Olha no título que você vê. Eu vou colocar para você ter uma ideia. Eu estou falando a origem do meu espírito, que é uma indagação. Indagação. Vocês obrigam a sair do meu tema. Gente, o cristão não tem religião, já acabei de falar. Cristianismo não é religião. É bom você perguntar isso aí, porque você vai ficar esclarecido. O que é cristianismo, então, se não é religião? Cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. É um relacionamento com Deus. É pessoal, é você e seu Deus. Isto é o cristianismo. Se você pergunta qual é a tua religião, você está dizendo assim: eu não entendo o cristianismo. Porque você está sendo doutrinado na direção dos homens. Você está sendo guiado pelos homens, não pelo Espírito de Deus. E ele vem e sai, né? É o que acontece. Só vem perturbar. São os perturbadores. Então, eu vou voltar ao meu tema aqui, né? Vou voltar ao meu tema aqui. Qual é a origem do meu espírito? Então, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, por esse caminho você não vai ter a percepção da coisa. Você não vai para o céu. E Nicodemos tinha uma coisa. Ele queria estar no céu. Mas ele tinha uma plataforma. E a plataforma de Nicodemos
era o sinagogismo. Em outras palavras atuais, o igrejismo, o denominacionalismo. Aí está a base de salvação, o caminho espiritual de Nicodemos. E ele queria estar no reino de Deus. Nicodemos não era um cara à toa, não, era um rico da época. E ele era um doutor em teologia. Era um mestre em Israel. Pertencia ao patamar dos mais altos dentre a classe judaica. Mas tinha essa grande dúvida. Aonde seu espírito ia parar? Ele não sabia. Todos os ensinamentos que ele tinha na sua igreja não levavam à convicção do seu destino final. E Jesus disse: Nicodemos, você por esse caminho de igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo, você não vai para o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou o quê? Coçando a cabeça. Eu fui ensinado desde criança e meu povo segue o Torá. E eu não vou para o céu? O que eu faço, Jesus? Jesus falou: Nicodemos, se você quer saber da direção espiritual sua, você tem que nascer de novo. E Nicodemos fala: mas como eu vou nascer de novo, Jesus? Eu sou um velho, barba branca, cabelos brancos. Como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus estava dando a origem do Espírito. Como surge o Espírito no homem? Então Jesus falou: Nicodemos, você terá que nascer de novo, Nicodemos. Nascer de novo. Então, aí está a origem do Espírito. Um novo nascimento. Nós nascemos a primeira vez de nossos pais. Mas temos que nascer de novo. Jesus enfatizou: um nascer de novo. Esse nascer de novo que Jesus está colocando é justamente a base, a fonte do tema de hoje. O nascimento do nosso espírito. Aquele que tem valor eterno. Aquele que vai fazer ressuscitar esse corpo. E com o corpo vai ressuscitar a nossa mente. O Espírito é que vai dar substância para a ressurreição. E Jesus estava dizendo a importância do novo nascimento, para que estejamos no reino de Deus, na eternidade. E como é que ele vem? Como é que nasce o Espírito? Jesus falou como nasce o Espírito. Olha, eu desvendando aí a resposta para o meu grande questionamento, o questionamento da minha vida. Como nasce o Espírito? Essa era a minha grande questão. Como nasce o Espírito? Porque eu sabia que tenho mente. Eu sabia que tenho mente porque eu raciocino. Eu sabia que eu tenho corpo porque eu toco. Mas e meu espírito? De onde vem? Já que ele é eterno. Será que há um depósito que Deus tem lá de espíritos no céu e está mandando para a terra, despachando para a terra? Era aquelas perguntas que ficam na cabeça da gente, mas a gente às vezes tem até medo de colocá-las diante a público. Mas aí nós vemos na conversa de Jesus Cristo com Nicodemos a origem do nosso espírito. O espírito é nascido de novo. Como nasce o espírito? Jesus o disse a Nicodemos.
Veja que questão importante, que questão maravilhosa, a origem do nosso espírito. Como nasce o nosso espírito? Jesus disse, o espírito, que Jesus chamou a nova criatura, nasce da água e do Espírito Santo. 2 elementos. A água é a palavra, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, para o nosso espírito nascer, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Aí está o fundamento do nascimento do nosso espírito. Ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, o Espírito Eterno não nascerá dentro de você e você não será jamais uma nova criatura. Você estará no patamar de Nicodemos, um religioso, um congregacionalista, um igrejeiro, um tradicionalista, mas nunca uma nova criatura, mas nunca um nascido de novo. Captou como nasce o seu espírito? Vai ser uma decisão sua de ficar diante da palavra de Deus, que é espírito e vida. As Escrituras diz que a palavra de Deus e Deus são um. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Deus e sua palavra são um. Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra, pois diz que Jesus é o verbo divino. Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Está vendo quem é a palavra de Deus? É Jesus. A nova criatura é aquele que coloca Jesus dentro dele. Mas Jesus somente poderá vir e habitar dentro de você se você ouvir o Espírito Santo. O quê? Pois os filhos de Deus, a nova criatura, são dirigidos pelo Espírito de Deus. E Jesus tinha dito uma coisa, note bem o que Jesus falou. Vocês não poderão vir a mim. Olha o que Jesus falou. Vocês não poderão vir a mim se o Pai não trouxer vocês a mim. O quê? Foi Jesus quem disse. Vocês não virão a mim se o Pai não trouxer vocês a mim. E aqui na terra, na sua forma humana, quem foi o Pai de Jesus Cristo? Nós sabemos, não é? Foi o Espírito Santo. A sombra dele pousará sobre ti, Maria. E o que aconteceu? 9 meses depois, Maria colocou Jesus no mundo. Da mesma maneira que Jesus foi colocado dentro de Maria através do Espírito Santo, Jesus será colocado dentro de nós através do quê? Do Espírito Santo. Então a doutrina está perfeita. Jesus ensinou coerentemente. Jesus é coerente. Jesus disse a Nicodemos: você terá que nascer de novo, Nicodemos. Aí está o nascimento do seu espírito. A nova criatura. A criatura eterna, nascida do reino de Deus, nascida pelo Espírito Santo, nascida pela palavra de Deus, que é Cristo. É assim que vai dar o nascimento do seu espírito, quando você passa tempo com Deus. O que é passar tempo com Deus? É passar tempo ouvindo a sua palavra. Bonito, né? A palavra de Deus é o quê? Espírito e vida. Jesus falou. É esse tipo de vida. É Zoe, vida eterna. Vida eterna. E é esta a condição para herdarmos a eternidade e salvarmos esse corpo da corrupção e recuperarmos a nossa memória, a nossa mente.
quando nós nos deixarmos levar pelo Espírito de Deus. E nós nos deixaremos ser conduzidos pelo Espírito de Deus quando prestarmos atenção às palavras de Deus, as palavras de Jesus Cristo, o Verbo divino. Agora você pode me dizer, onde está essa palavra? Simples, querido. Está nas Escrituras, no Novo Testamento. É ali que você vai ver a mente de Cristo. E o Novo Testamento, você está com esse aparelho me ouvindo, você pode abaixar um app do Novo Testamento. Tem falado, para você dirigir seu carro e ouvir, e tem escrito. Quando você estiver numa espera, você estará lá lendo, colocando a palavra que é Espírito dentro do teu espírito e se tornando mais espiritual. Até um dia você atingir a estatura de Cristo e você vai dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo, agora Cristo vive em mim. Maravilhoso, né? Agora se atingiu a plenitude. Você carrega Cristo dentro de você. O Cristo trazido pelo Espírito Santo, nascido da palavra, que é a água, e do Espírito. Você agora é uma nova criatura nascida de Deus. Nasceu o Espírito em você. Viu a origem do seu Espírito? Você está vendo a origem do seu espírito? Depende da sua opção. Você pode optar. Não quero ter espírito. Uma opção sua. Eu quero viver na carne, que herdei do meu pai, e na mente do mundo, que é o intelectualismo. A mente do mundo. Então você vai ser plenamente materialista. Você pode ter a vida plenamente materialista. É questão de opção que você vai fazer. Ou você aceita os caminhos de Deus e torna-se em espírito, ou você permanece no caminho dos homens, gestado pelo seu pai, pela sua mãe, e com um intelecto que as faculdades e o mundo vai colocar em sua mente. Aí você é um materialista. Ou você vai se tornar um espiritual, ouvindo a Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo divino, e o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, o Espírito da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vai iluminar essa verdade para você. Aí você vai entender perfeitamente quando se diz, os filhos de Deus são dirigidos, iluminados pelo Espírito de Deus. Aí você estará na categoria que Cristo falou, da nova criatura, o nascido no reino de Deus. Aí voltamos ao tema do reino de Deus. Tema básico que estava na mente de Jesus Cristo, com grandes letras. O reino de Deus é chegado. Há 2000 anos, Jesus pregou que o reino de Deus é chegado. O que é que Jesus estava dizendo? Gente, agora o reino de Deus está mergulhado nessa terra. Vocês já vivem no reino de Deus. O quê? Nós estamos mergulhados no aqui e agora, no reino de Deus. Novidade, boas novas, abertura. Mas somente esse ser espiritual, essa nova criatura, pode vê-lo. Porque ele se discerne, ele se deixa ver pelo Espírito.
O homem natural, nascido de pai e mãe, com a mente do mundo, não pode ver este reino de Deus que é espiritual. Coitado. Ele não tem a lente da fé, a lente da palavra de Deus, as iluminações do Espírito Santo. Então não pode ser dirigido na direção da visão do reino de Deus que está instalado aqui neste mundo, no qual nós estamos mergulhados e que nos unifica a todos. Pois quando nós chegamos à cruz, nós somos iguais. Não há preto, não há branco, não há amarelo, não há vermelho, não há azul, não há roxo. Somos todos iguais. Em Cristo somos iguais. Valeu, né? Hoje nós descobrimos então como nasce o nosso espírito. Ele nasce como? Da água, que é a palavra de Deus, e das revelações do Espírito Santo. E Jesus fechou aí, com fecho de ouro. Chamou a nova criatura. Valeu, né? Senhor, obrigado por esses entendimentos maravilhosos. Como nasce o nosso espírito? Nós descobrimos agora. Não há dúvida. A coisa ficou clara em nossa mente. Como nasce o nosso espírito? A origem do nosso espírito. Que é uma opção minha ou uma opção sua. Você decide. Agora, em nome de Jesus Cristo, vamos ao poder que Deus nos deu. Pois no teu nome, tu disseste, nós expulsaríamos demônios e curaríamos enfermos. Passarão o céu e a terra. A minha palavra não passará, disse Jesus Cristo. Ela está mantida para aquele que crê. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer, você espírito de enfermidade, você espírito de morte, saia dos nossos corpos em nome de Jesus Cristo. Da cabeça à planta dos pés, saia dos nossos corpos, espírito de enfermidade, espírito de morte. Sai nossa coluna cervical, sai dos nossos ossos, todo espírito de podridão e doença. Sai dos nossos órgãos internos, todo tipo de enfermidade, toda espécie, em nome de Jesus Cristo. Sai nosso aparelho urinário, nosso aparelho respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Saia dos nossos corpos em nome de Jesus Cristo, na autoridade deste nome. Sai também de nossa mente, espírito de raiva, rancor, mágoa, dúvida, tristeza, depressão, angústia. Saia de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossa vida, você espírito de pobreza, de miséria e de desgraça, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossos países também, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém. Terminou? Mas não enviou aqui, tá uma coisa esquisita. É? Oh, meu Deus. Sabe aquela ambulância que naquele dia veio? É. Levou a Dona Irene. É a Dona Irene? É. O que houve? Ela tá no hospital do Campo Limpo. O que houve com ela? Deu aneurisma. Eita, pô, é grave, hein? Grave, hein, Cláudia? É, lembra que ela falava que tava com dor de cabeça? É. Ixi, isso mata, hein? Isso é gravíssimo. E ela, tá lá? É um derrame isso aí, né? É um derrame.